Bom dia a todos, que a paz do Senhor seja contigo e que juntos possamos cultuar ao nosso Deus nessa manhã. Vamos iniciar com uma oração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos reúne aqui, Senhor, em Teu nome. Ó Senhor, queremos adorar a Ti, Senhor, queremos Te agradecer por tudo que Tens feito em nossas vidas, Senhor, por tudo que Tens revelado a nós, Senhor. Obrigado, ó Deus, que agora como corpo, Senhor, possamos prestar culto a Ti, Senhor. Vem receber de nós, Senhor, a nossa adoração. Nós já Te agradecemos, Pai, porque Tu faz a Tua obra em nossas vidas conforme Teu querer. Por isso já Te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico agora, onde confessamos a nossa fé em Cristo. Estamos vivendo dias tão difíceis. Certamente você deve estar vivendo alguma dificuldade, alguma tristeza, ou vitórias também. E nesse momento você possa realmente depositar em Deus a sua fé, pois isso o agrada quando confessamos que cremos nele e no seu poder, no seu amor. E podemos esperar no Senhor de que Ele vem curar, Ele vem libertar, Ele vem adestrar nossas mãos para a batalha, Ele vem nos visitar, Ele vem fazer algo novo, algo lindo na tua vida. E seja assim mesmo, que possamos através desse cântico adorar o nosso Deus. Amém? Quando penso que sou fraco, Tua voz me fortalece. Quando a dor é bem mais forte do que eu, sinto Teu imenso amor invadindo a minha alma, como bálsamo suave a me curar. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, Você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver Teu mover. Não tem limites, creio em Ti, Jeová Rafá. No Seu nome há poder, estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafá. Quando as guerras são maiores do que as armas que eu disponho, Você vem e me adestra para o impossível. Fazes mudos falar, cegos podem ver Teu mover. Não tem limites, creio em Ti, Jeová Rafá. No Teu nome há poder, estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafá. Levou toda a enfermidade e nossas dores também. Sei que hoje por Suas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado. Creio em Ti, Jeová Rafá.
presente aqui, vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafa. Creio em ti. Como disse, devemos orar com fé, esperando no Senhor, porque Ele tudo pode, Ele é Deus, Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes Ele pode nos responder de uma forma não como a gente gostaria. E Ele continua sendo Deus. Devemos adorar pelo que Ele é. Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso. Ele pagou um alto preço por nós, por mim e por você. E Ele já nos deu, já nos remiu, nos trouxe a salvação. Vamos louvar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Vamos orar? Sim, somente Tu és Deus, Senhor, e não há nenhum outro além de Ti. Recebe mesmo o nosso louvor a Ti, pois somente Tu és digno, Senhor, de receber louvor, honra e glória,
porque Teu é todo domínio, porque Tu és poderoso, porque Tu és nosso Salvador, nosso Redentor. Toma agora, Senhor, Pastor Júnior, que possamos receber de Ti, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor encontre em nós um solo fértil, ó Deus, para a Tua palavra. E que possamos obedecê-la, Deus, e assim dignificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, mais uma vez, bem-vindos a mais um encontro da comunidade, da nossa comunidade da Igreja Metodista Livre de Diadema. Eu quero começar hoje celebrando uma informação muito boa, muito legal com vocês, que nós tínhamos a meta de entregar 100 cestas básicas no mês de abril e nós conseguimos, graças a vocês que participaram, que contribuíram, nós conseguimos entregar essas 100 cestas básicas. O desafio continua também para maio, lembrando que inclusive para as famílias que têm criança, nós colocamos leite como parte, como reforço da cesta básica também. Então é uma ótima notícia. Nós tínhamos na verdade a meta de ajudar 8 famílias com uma dificuldade financeira extrema em abril e nós conseguimos ajudar 5 famílias. Então o desafio permanece. Você que tem ajudado especificamente com essa iniciativa, você que tem contribuído, por favor, nós ainda precisamos dessa contribuição. E também nós temos recebido e enviado as ofertas dirigidas para a Venezuela. Temos falado já nas últimas semanas a respeito da situação difícil, terrível que as pessoas estão vivendo lá, e já essa vai ser a terceira remessa de valores que fazemos esse semestre para a Venezuela. Então, celebramos também o fato de que mais pessoas têm contribuído financeiramente, mas ainda precisamos de mais. 4 pessoas começaram a contribuir no mês de abril. Muito obrigado aos novos doadores. E para maio, essa demanda ela é um pouco maior. Nós precisamos de pelo menos 13 novas pessoas contribuindo com algum valor, gente. Qualquer valor, qualquer ajuda que você puder dar. Lembrando que essa generosidade, ela é um ciclo que passa pela nossa vida. Nós não contribuímos para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, para ter as coisas de Deus, mas nós contribuímos. Quando contribuímos é porque o ciclo da generosidade de Deus já tem passado pela nossa vida. Deus já tem sido generoso conosco. Então, se você tem condições de ajudar, por favor, junte-se a nós em uma dessas campanhas. Cesta básica, ajuda para as famílias em extrema carência e a iniciativa das doações para a Venezuela. Independentemente do valor, toda ajuda que tem chegado já está fazendo muita diferença na vida dessas pessoas e para essas iniciativas, tá bom? Beleza? Recado dado. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas questões que obviamente nós temos naturalmente pensado mais a respeito da morte, diante de tantas mortes no nosso país. Eu, pessoalmente, perdi minha mãe recentemente e hoje é quarta-feira, eu estou gravando isso quarta-feira, dia 12. Ontem eu recebi a notícia da morte de um grande amigo meu ali em Bauru, Junião, um grande guitarrista, uma pessoa sensacional, um irmão mesmo, porque eu tenho eternamente muito carinho. Em um momento difícil da minha vida, ele abriu a casa dele, repartiu o pão comigo, com a minha família, e fica a saudade agora. Então, a questão da morte, ela está infelizmente muito presente, muito próxima de nós nesses últimos dias, desde o ano passado, desde o início, especialmente desde o início dessa pandemia. E diante de tanta morte ou da possibilidade da morte, eu não sei vocês, mas eu tenho pensado muito a respeito desse tema, inclusive a respeito da minha própria morte, que é uma possibilidade, que é
uma certeza de que em algum momento isso vai acontecer. E uma coisa que eu pensei, e eu gostaria de conversar com vocês hoje, é a perspectiva que Paulo tinha a respeito da morte. Porque pensa comigo, no nosso caso, você e eu, a gente está escrevendo a nossa história nesse mundo através de todas as escolhas que nós fazemos, de todas as coisas que nós falamos, de todas as posições que nós tomamos a cada dia, a cada minuto a gente está acrescentando um novo parágrafo na história da nossa vida. Só que vai chegar um momento que nós vamos parar de escrever essa história. E aí duas questões: como que nós vamos estar nesse momento? Como que nós vamos chegar ao final da nossa história? E aí, a partir desse momento, a gente para de escrever a nossa própria história e outras pessoas é que vão contar a nossa história da forma que eles se lembram, da forma que eles perceberam o tipo de vida, o estilo de vida que nós vivemos, a forma que eles se lembram das coisas que nós fizemos. Qual história vão contar quando você não estiver mais aqui? Quando você partir, quando eu partir, o que vão lembrar de mim? De que maneira vão descrever a minha existência aqui? Então eu pretendo chegar bem ao final da minha própria história. E eu gostaria de desafiar você a ter essa expectativa também de chegar bem ao final da sua história. Porque essa pergunta, como que eu vou chegar ao final da minha história? A gente deveria se fazer essa pergunta sempre, porque nós nunca sabemos quando é que nós vamos escrever o último parágrafo da nossa história. Eu conversei com um outro amigo lá em Bauru e ele conversou por telefone com o Junião na noite anterior da morte dele. Ele estava bem, ele estava tranquilo, ele chegou bem ao fim da história dele. Um cara sensacional, um coração gigantesco. E será que é essa lembrança que as pessoas terão da gente? Nós precisamos escrever uma história que seja adequada. Então eu vou ler para vocês a partir da perspectiva de Paulo e diante do final da sua própria história. Paulo, ele quando escreve esse texto que eu vou ler para vocês, ele sabia que a morte dele estava bem próxima. E o texto que eu vou ler está lá na carta a segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, que provavelmente é o último texto que Paulo escreve e nós temos registro. E a relação entre Paulo e Timóteo é uma relação muito legal, porque Timóteo, ele sempre foi um cara muito especial para Paulo. Paulo provavelmente pregou o evangelho para Timóteo. Paulo treinou Timóteo, eles viajaram juntos, eles conviveram de maneira muito próxima. E Paulo viu aquele rapaz se tornar um homem. E ele viu esse novo convertido Timóteo se tornar um grande líder na igreja daquela época. Então, essa é a nossa proposta hoje. Nós vamos olhar a perspectiva de Paulo a respeito da morte. Que a morte, ela é... aliás, a perspectiva da vida e da morte de Paulo. Porque Paulo vai nos dizer nesse texto que nós lemos, que vamos ler, que a vida é sofrimento, a morte é uma grande aventura e nós precisamos estar prontos para esse final. Vamos ler então lá 2 Timóteo no capítulo 4. Eu vou ler primeiro dos versículos 5 até o 9. 2 Timóteo capítulo 4, do 5 ao 9 diz o seguinte: você, porém, ou dependendo da tradução, tem uma tradução clássica que diz tu, porém, e é um linguajar muito bonito que Paulo usa aqui para o seu filho na fé, Timóteo. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro. Depois, versículos 16 a 18, Paulo vai dizer: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado.
mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. E por fim, os versículos 21 e 22 desse capítulo 4. Paulo termina essa carta dizendo para Timóteo: procura vir antes do inverno. O Senhor seja com teu espírito e a graça seja com vocês. Lindas essas palavras de Paulo nessa sua despedida, pelo menos da forma escrita, para o seu filho na fé, Timóteo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de contribuirmos com as pessoas que estão passando necessidade ou mais necessidade nesse momento. Muito obrigado porque o Senhor tem sido generoso conosco, com essa comunidade, e o Senhor tem nos sustentado. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que diante da realidade da morte, a gente saiba como se comportar. A gente tenha ferramentas emocionais e espirituais para lidarmos com todas essas situações. Por isso, fala conosco agora, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, como eu já disse, é que Paulo ele vê a vida como uma grande luta. Paulo ele não tem, especialmente a vida cristã no caso aqui, ele está falando. Paulo ele não tem problema de falar abertamente sobre isso, e ele mesmo experimentou grandes sofrimentos na sua vida pela escolha cristã de caminhar que ele fez. A vida é uma grande luta, a vida é um grande sofrimento. Quando ele diz, e é um versículo clássico, a gente gosta, eu já ouvi esse versículo em velórios, em funerais muitas vezes, e Paulo diz: eu combati o bom combate. Sabe qual que é a palavra que ele usa para combate aqui? É do grego, meu péssimo grego, vem de agonisto, de onde nós temos também a palavra agonia. Então, uma outra possível tradução para esse mesmo versículo seria: eu agonizei a boa agonia. Parece que muda um pouco o sentido, né? Combati o bom combate, uma coisa meio heróica, mas eu agonizei a boa agonia. A gente quer combater, a gente quer lutar na nossa vida, mas a gente não acho que a gente quer agonizar muito, não. Mas é exatamente isso que Paulo está dizendo. Sabe, quando a agonia do atleta, quando ele está treinando para alcançar um objetivo, aquela agonia que ele passa de superar os seus limites dos treinos, de conter os seus impulsos, de querer consumir alguma coisa e não poder consumir, com o objetivo maior de alcançar o seu alvo atlético, controlar os seus impulsos, controlar os seus instintos. E de uma certa forma é assim que Paulo está descrevendo a vida cristã, a nossa vida, é a vida que ele viveu também, a agonia de manter a disciplina quando queremos meter o pé na jaca, a agonia de mantermos o controle quando nós queremos vingança, a agonia de escolher fazer o bem, a agonia de perdoar mesmo quando nós não queremos. Agonizei a boa agonia. É a agonia como um caminho que a gente escolhe andar para vencer as nossas próprias vontades, para vencer as nossas próprias demandas e especialmente vencer o nosso próprio ego. Sabe, porque o nosso ego ele sempre vai querer ser servido. E se nós seguirmos a vontade do nosso ego, ao invés de agonizarmos essa boa agonia, de controlar as nossas vontades, nós vamos nos tornar cada vez mais pequenos, cada vez mais focados em nós mesmos. E o nosso mundo vai girar ao redor do nosso umbigo. E Paulo diz: não alimente o seu próprio ego, encare a agonia, o sofrimento, a luta de não permitir que esse mundo gire ao seu redor, de que você se torne pequeno, incapaz de amar, de compartilhar sua vida, de ser intransigente e cair naquela postura: ninguém me entende, e vai se tornando cada vez mais egoísta e cada vez menor e menor e menor.
Paulo está convidando a nós, você e eu, que a gente lute contra isso. Nós podemos sim encarar a agonia de não sermos pequenos dessa maneira. A luta de chegar no final da nossa história, sabendo que nós lutamos para que a nossa alma não fosse pequena, para que o nosso amor não fosse limitado, e para que a nossa vida deixasse sim frutos de vida e de esperança. Segunda coisa que eu quero destacar, então a primeira coisa, a forma que Paulo via a vida, essa luta, mas agora a forma que Paulo vê a morte, nós lemos também, está no texto ali. Nós podemos encarar, de acordo com o que Paulo fala ali, encarar a nossa morte como o início de uma grande aventura. No texto que nós lemos, Paulo disse: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Que é legal que a palavra que Paulo escolhe aqui para partida é um termo que as pessoas usavam naquela época para desamarrar o barco. Sabe o barco que está preso num cais, num porto, e ele está prestes a zarpar, está prestes a partir para uma nova viagem, para uma nova jornada? O ato de desamarrar, de dar permissão de partida para esse barco, é exatamente a palavra que Paulo usa ali. Vocês percebem como que a beleza, na verdade, do que a Bíblia está dizendo sobre a morte aqui? Sempre que um barco parte, meus amigos, é sinal de que uma viagem está começando, uma nova viagem, novos lugares, novas realidades. Quando um barco parte, não é o fim da história, é o começo definitivo. E quando nós partimos dessa vida, Paulo está dizendo que vai ser o começo definitivo para nós. E é legal a gente perceber que Paulo sempre acreditou isso, porque ele fala lá em Tessalonicenses: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Olha só, Paulo não diz: não se entristeçam quando alguém morrer. Jesus mesmo, diante da morte de Lázaro, chora, mas o que Paulo está dizendo não é assim: não fica triste. O que ele diz é: não se entristeça como quem não tem esperança, não se entristeça como quem não sabe o que vai acontecer depois, não se entristeça como quem não entende o que é que a morte significa para o cristão. Ele se entristeça sim, mas como quem sabe que aquela pessoa que partiu para uma grande jornada a partir dessa realidade. E Jesus, ele é a nossa esperança nesse aspecto, porque a Bíblia diz que ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar definitivamente dos mortos. Nós somos os próximos, nós somos os que vêm depois, nós somos aqueles que podemos experimentar a esperança dessa vida eterna, de que estaremos definitivamente com Ele quando o nosso barco se soltar dessa realidade. Isso é uma esperança legal, porque existem muitas formas de crer que transforma a vida simplesmente num ciclo sem fim. Sabe, eu não sei quantos de vocês já viram o filme O Rei Leão, mas no Rei Leão ele mostra um diálogo entre o Simba e o pai dele lá, o Mufasa. Tem um diálogo que eles têm que mostra exatamente essa visão triste, cíclica da vida, da eternidade. Então tá o pai lá, os dois leões conversando, o pai e o filho, o rei e o leãozinho que seria rei um dia. E aí o pai fala para o Simba: fica tranquilo, Simba, esse é o ciclo da vida. Quando nós morremos, nós nos tornamos fertilizante para a grama. Aí os antílopes comem a grama e nós comemos antílopes. E esse é o ciclo da vida, é isso. Paulo diz, e nós dizemos: não é isso, não é esse ciclo. O início de uma nova jornada, o início de uma jornada definitiva. Tem um teólogo que eu gosto bastante, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, apesar de ser alemão. Ele conspirou contra Hitler e escondeu os judeus, protegeu os judeus e tal. E aí ele estava preso, e assim, coisa de
pouquíssimas semanas antes dele ser enforcado, ele escreve uma carta para um amigo da prisão, e ele sabe que ele vai morrer. E ele diz nessa carta que a morte é a maior festa no nosso caminho para a liberdade. Essa forma de ver que a morte, ela é sim triste para quem fica, porém, para quem parte, ela é a maior festa no caminho para a nossa própria liberdade. E o próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: onde está, ó morte, a sua vitória? É quase que um desafio que Paulo faz para a morte aqui. Ele está meio que falando: vem em mim, morte. Sabe, morte, a sua tentativa de me destruir vai me entregar o corpo glorificado que eu tanto gostaria de ter. Vem em mim, morte, porque a sua tentativa de me destruir vai me transformar definitivamente em algo melhor. Para quem parte, é o início de uma grande aventura. E é claro, como eu já disse, para nós que ficamos, nós sentimos a dor dessa separação. Mas não ouse se desesperar, como aqueles que não têm essa esperança, como aqueles que não sabem isso que nós sabemos. Tem uma série de livros também que eu gosto muito, que são as Crônicas de Nárnia. A C.S. Lewis escreveu, alguns filmes foram feitos, parece que uma série vai sair a respeito das Crônicas de Nárnia também. São vários livros, né? E personagens importantes vão aparecendo na história, e no fim, o último livro da última Crônica de Nárnia, o último parágrafo que tem nos livros, e não é spoiler porque, né, o livro já está escrito aí há mais de 50 anos, então quem teve bastante chance de ler, a história termina da seguinte maneira: os principais personagens tinham morrido e as pessoas estão chocadas de ver aqueles personagens morrendo. E aí o texto diz: e as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, para os que morreram, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o primeiro capítulo. O capítulo 1 de uma grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Cara, é lindo isso. E a expectativa? Nós vamos começar uma nova história, onde cada capítulo é melhor que o anterior. Terceira e última coisa. Paulo, ele escreve nesse texto que nós lemos também: na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, e que isso não me seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Paulo sabia o tipo de amizade, o tipo de relação, o tipo de aliança que ele tinha com Jesus. E exatamente porque ele sabia disso, ele certamente conhecia as palavras de Jesus na última ceia, quando Jesus estava com seus discípulos, e ele diz para os seus companheiros ali: vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. E ele sabia que acima de todas as coisas ele podia confiar na verdade, que se nós estivermos em Cristo, nós jamais estaremos sozinhos. Porque Jesus também falou: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Nós precisamos, o nosso coração clama por ter essa segurança, por ter essa certeza, a certeza dessa amizade, dessa relação com Deus. E ter esse tipo de amizade com Deus, de relação com Jesus, é o que nos ajuda a terminar bem a nossa história. Na verdade, eu acho que é a única coisa que realmente vai garantir para a gente que a gente pode terminar bem a nossa caminhada nesse mundo. Como que está a sua amizade, a sua confiança com Deus? A última coisa que Paulo escreve para Timóteo, um texto que nós lemos, é: procure vir.
Vem ter comigo, vem me encontrar. Ele diz, vem antes do inverno. Vem logo, porque se você demorar, pode ser tarde demais, pode ser que você não vai me encontrar mais aqui. E eu acho que de alguma maneira Deus está falando isso para nós também. Vem, meu amigo. Vem, meu amigo, mas vem logo. Vem antes do inverno, antes que a sua alma fique gelada demais, fique pequena demais. Sabe? Esse é o convite, essa é a mensagem que a gente traz aqui semana após semana. Pensa sobre isso, como que está a sua relação? Você tem a confiança de que se todo mundo te abandonar, Jesus vai estar lá com você? É a hora da gente estabelecer esse tipo de amizade, esse tipo de relação com Jesus. Vem logo, seja meu amigo, esteja ao meu lado, mas faz isso logo, camarada, antes que o inverno chegue na sua alma, antes que você fique gelado demais. Porque com essa amizade, com essa aliança, com essas certezas, a gente pode terminar bem as nossas histórias. Nós terminamos a nossa história aqui e começamos uma nova jornada para toda a eternidade. Nós vamos ter a oportunidade de nos libertar das lutas, dos combates, das agonias dessa vida, para viver eternamente com o nosso amigo, que nunca largou da nossa mão. Ele sempre esteve ao nosso lado. Ele viu todas as lágrimas e Ele oferece para a gente esperança para a eternidade. Então esses são os 3 pontos. A vida é uma luta, é uma agonia. A morte é o começo de uma grande aventura, de uma grande jornada. E nós podemos chegar bem ao fim da nossa própria história, dependendo do grau de amizade, de aliança, de confiança nós temos em Jesus. Esse é o desafio que nós temos para nós essa semana. Repense a sua vida, a sua jornada, mas repense de uma maneira que você, a partir de agora, não caminhe mais sozinho. Que você esteja próximo de Deus e Deus esteja mais próximo de você. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fale ao seu coração, que sugere reflexões em você. E nós nos vemos na semana que vem novamente. E eu oro que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, seja com todos vocês. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima. Até mais. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem preces a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, te peço, vem te banir. As ondas do mal me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira
tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz entre o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.